se a gente quiser, olha, se nós quisermos definir o que é arte contemporânea, é justamente fazer esse laboratório. Você vai ter que sair de Roma, você tem o Apolo, tem as máscaras africanas. O que você quer ver? Você falou, eu quero ver as máscaras africanas, eu quero ver escultura de tribos africanas. E é ali que está o grande lance, etc. Tal. Então ele diz o seguinte, a história das artes do século XIX para o século XX pode ser ilustrada por essa parábola. Kenneth Clark contou uma parábola. Mas é uma escultura belíssima, tal. E tem ali os princípios, se nós continuarmos usando aquele metodós lá do diálogo com o Egito, tem essa disposição do corpo a partir dos seus ângulos de grande visibilidade e, ao mesmo tempo, esse jogo dialético entre estabilidade e movimento. E esse padrão da escultura como modelo de comportamento. Como é que você ensina os gregos a se comportarem? Por meio das suas expressões esculturais. Tá legal? Você tem transformação, você tem movimento, mas tem estabilidade. Como é que é possível um movimento na estabilidade? Tá legal? É o que essas esculturas efetivamente representam. Tá certo? Vocês se lembram da divisão das partes do corpo humano em 4, tal? Se uma estiver tensionada, a outra vai estar em repouso, etc, tal. Tá legal? Bom, essa escultura Apolo do Belvedere, que é considerado o modelo mais perfeito da beleza masculina, tal, ela está no Museu do Vaticano. Aqui, ó, está no Louvre, é uma cópia de uma escultura em bronze do Praxíteles, que se chama o Apolo Sauróctone. Aqui, olha, tem um lagarto, isso aqui é uma cópia romana, uma cópia em pedra de original do Praxíteles, século IV a.C., de original em bronze. Tem um lagarto, tá vendo? Ele vai picar ali a mão do Apolo. E tem essa linha aqui, as formas ficaram extremamente muito elegantes, não é isso? Elas perderam aquele dinamismo extraordinário do século V, mas continua no interior dos cânones gregos. Tem essa linha aqui sinuosa, tá vendo? Que vai do braço de repouso do Apolo, tal, passando para o pé de apoio. Aqui você tem a dissociação entre pé de apoio e pé de movimento. Continua justamente aquele padrão. Olha, o que ocorre aqui, pessoal, é uma escultura também do século IV a.C., Hermes e Dionísio, tal, e que se encontra no Museu Arqueológico de Roma. Aqui, ó, é uma escultura, talvez a mais conhecida do Praxíteles, chama-se Afrodite de Quinido. De fato, ela não é a Afrodite de Quinido. A Afrodite de Quinido era de metal. Essa aqui é uma cópia romana, a história vai se repetindo, né, de uma original grego em bronze. E ela se encontra, essa Afrodite de Quinido do Praxíteles, ela se encontra no Museu Arqueológico de Roma. Agora, ela seguramente passou por ajustamentos compositivos. Estão vendo? A gente tem a impressão que essa parte aqui de baixo da Vênus de Quinido, da Afrodite de Quinido, é menor. Ela deve ter sido esculpida para ficar num pódio elevado. E aqui é uma representação de uma deusa nua. Houve essa novidade. Ela está se preparando para o banho, ela tem aqui as suas vestes, todo esse planejamento, muito bonito, vocês estão vendo, tal, e as partes lisas do corpo. Linda a escultura, de fato é uma cópia do Praxíteles. Também é uma escultura clássica, mas uma escultura do século IV a.C. Aqui houve uma novidade. Essa escultura chama-se Apoxiomeno. É uma escultura do Lísipo, no final do século IV a.C. É a representação de um atleta no momento em que ele está tirando do corpo, ele está passando um raspador no corpo. É porque nas lutas, nas provas olímpicas de luta, eles passavam óleo no corpo, tá certo? E aí eles combatiam e ficavam, então, com a terra presa, a poeira presa no corpo, por causa justamente do óleo. Bom, e aqui o Apoxiomeno é uma escultura do Lísipo do final do século IV a.C. Ele representa o atleta tirando a poeira, raspando um astrígilo, tá vendo? Ele está raspando, olha na mão direita, ele passa o raspador para tirar a poeira do corpo. É uma linda escultura, não é a escultura original. O original do Lísipo era uma escultura em bronze. Aqui é uma cópia romana, é uma cópia romana do original grego em bronze, que é o Apoxiomeno, mas o Apoxiomeno tem algumas novidades, tal, e quais são as novidades? A primeira novidade é que o Lísipo, ele transgrediu o cânon de 7 cabeças,
ele alongou a figura para 7 cabeças e meio, de tal maneira que ele ganhou aqui essa forma mais longilínea. Tá vendo? Ele é mais longilíneo, ele é mais fino, ele é mais alto. Se vocês quiserem, ele é mais efetivamente amaneirado. Por outro lado, e a representação é de um tempo mínimo, você tem uma dissociação entre a perna de movimento e perna de repouso, e por outro lado, e também a grande novidade do Lísipo é que a escultura deixa de estar inserida no espaço. Quer dizer, para você perceber a totalidade e todas as partes da escultura, você tem que girar em torno dela. Você se lembra daquela expressão aplicada à escultura egípcia, que era uma escultura bidimensional? Com Lísipo, isso deixa de existir. Tá legal? O Lísipo, ele já está praticamente ali, nos limites, na fronteira entre a arte clássica e a arte helenística. O Apoxiomeno, essa figura belíssima, essa figura alongada, de 7 cabeças e meio e tal, essa representação da fração do tempo, está vendo? Uma representação da temporalidade extraordinária, isso chama-se contraposto em escultura tal. Esse movimento elegante de um atleta que está tirando a poeira do corpo, etc. tal, depois do combate e tal. Bom, o Lísipo, a gente desconhece os originais do Lísipo, mas conhece algumas cópias do Lísipo. E o Lísipo, ele transformou em certa medida o cânon de Policleto. Estão vendo? Ali, aqui está o lanceiro, que é o cânon, o regime de proporcionalidade de 7 cabeças, e ali o Apoxiomeno, o atleta tirando a poeira do corpo, que tem 7 cabeças e meio. A figura ficou mais alongada, ele alongou, tá certo? Ele alterou efetivamente o cânon, o regime de proporcionalidade do Policleto desde 450 a.C. O que ocorre é que a Grécia, ela perde a sua independência política, ela vai ser anexada a princípio por Alexandre Magno. É conhecido a intervenção de Alexandre da Macedônia na Grécia, ele vai destruir a cidade de Corinto, mas ele vai poupar a cidade de Atenas, porque ele considera Atenas o berço da civilização da humanidade. Ele não destrói Atenas, ele entra com suas falanges, seu cavalo poderoso, lá o bucéfalo, aquele cavalo extraordinário, ele entra em Atenas e tal, aí tem milhares de lendas, hein, Paulinho? Todas as lendas sobre Alexandre, que aí se encontra com um filósofo deitado, tomando sol, ele chega com um bucéfalo, aquele cavalo maravilhoso, para perto do cara e fala: ô Diógenes, eu te admiro uma barbaridade, eu sou o cara mais poderoso da Grécia, peço o que você quiser. E o Diógenes fala: eu só peço a você que você não tire o que você não pode me dar, viu, cara? Seu cavalo está fazendo sombra, tira esse cavalo daí. São os estoicos, é o início da filosofia estoica e tal. Os estoicos, né? Um outro momento da filosofia grega, tal, bem interessante e tal. Célebre filosofia estoica. Os caras vão reduzir a sua vida às condições mínimas, é a única maneira de se atingir a felicidade. Então ele falou para o Alexandre: não, tem uma coisa que você não pode me dar, que é o sol. Gostaria que você tirasse esse cavalo imenso daí. Tal. O Alexandre dominou a Grécia, depois a Grécia vai passar para o domínio de um general de Alexandre, depois os romanos dominam a Grécia. Nesse período em que a Grécia perdeu sua independência, começa a terceira fase da história cultural e artística grega, que se chama helenístico. Olha, são 3 fases: o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. O período helenístico corresponde ao Império. Portanto, as esculturas são maiores, tá legal? Elas são mais revoltas, porque não há mais independência. A Grécia está submetida a poderes estrangeiros. Bom, e aí, quais são as esculturas? Eu vou apenas citar alguns exemplos de esculturas muito conhecidas do período helenístico. Essa é a Vitória de Samotrácia. É uma Atena, Atena Nike. Nike, Atena, a deusa que representa a vitória é Atena Nike. E essa daí é Atena Nike. É uma Vitória de Samotrácia. Ela é maior do que as esculturas do período clássico, ela tem 2,45 m de altura, ela é mármore, tá certo? Ela foi esculpida para ficar na proa de um navio, por isso que ela tem essas formas revoltas. O helenístico, as formas são meio barrocas ou barroquizadas. São formas maiores, grandiosas, revoltas, com muito movimento. Olha, ela é maravilhosa, né? Ela está no Louvre. Esqueci de dizer aonde ela se encontra. Não só ela está no Louvre, como ela está no alto de uma escadaria monumental. É porque os curadores do Louvre
descobriram uma maneira de apresentar a vitória de Samotrácia a partir do ângulo para o qual ela foi esculpida para ser vista. Olha a confusão. Na frente de um navio. Então eles fizeram assim um navio de pedra, de mármore, colocaram no alto de uma escadaria monumental e colocaram a vitória de Samotrácia justamente na extremidade daquele navio fictício. Então, quando a gente entra no Louvre, nós a vemos desse ângulo, que foi o ângulo para o qual ela foi esculpida para ser vista. De quanto que ela é? Ela é de 200 a.C., tal. Já disse, ela está em Paris, ela está no Louvre. Como ela foi esculpida para ficar na frente de um navio, né, ela devia estar celebrando alguma vitória, de alguma batalha naval. O vento bate no pano, no panejamento, joga o pano para trás e você tem esse elan, esse movimento ampliado das asas também para trás, que é uma coisa realmente fabulosa. Olha, vejam que o manto cola nas formas da vitória de Samotrácia, etc. tal, e tem esse panejamento revolto e essas formas mais tumultuadas e turbulentas que vão caracterizar o helenístico. O helenístico ele é muito barroquizado, embora o barroco seja um movimento do século XVI, não é isso? Tem um autor, Severo Sarduy, que é um pesquisador cubano que escreveu o livro em francês, por isso as pessoas pronunciam o nome dele como se fosse francês, imagina. O cara chamava-se Severo Sarduy, mas todo mundo chama de Severo Sarduy. Só que o cara não é francês, o cara é cubano. Tal. E no dicionário de artes francês ele aparece assim, artista francês de origem cubana. Bom, mas então, o Severo Sarduy tem um livro que se chama Barroco, e no Barroco ele diz que o barroco não é movimento histórico, você tem formas barrocas e barroquizadas durante a história. Ao contrário de cubismo. Cubismo só tem no século XVI. Só há cubismo no século XVI, barroco não. Você tem barrocos ao longo da história. Ele acha que o helenístico é uma expressão barroca. Tem alguma coisa de barroco. O barroco é aquilo que desestabiliza o clássico. Você lembra do clássico? As formas clássicas que nós vimos até agora? Agora as esculturas ganharam mais dimensão, ganharam mais movimento, etc. tal. Tá legal? Isso é uma escultura linda, belíssima, que é a Vitória de Samotrácia. Essa daqui também está no Louvre, deve ser a mais conhecida escultura helenística, que é a Vênus de Milo, tá certo? Ela tem aí uma característica, ela é feita, ela foi esculpida em 6 blocos, depois esses blocos foram unidos. São uma série de peças, depois você encaixa as peças como se fosse um quebra-cabeça. É uma Vênus saindo do banho, ela perdeu os braços, evidentemente, ela segurava o manto, mas aqui tem um movimento, olha, uma dissociação entre perna de movimento e perna de apoio. Aqui está a perna de movimento, e justamente a perna de movimento altera, quer dizer, ela irradia como ondas para o corpo da Vênus de Milo o movimento, de tal maneira que você tem uma expressão infinitesimal do tempo. É claro que o manto vai escorrer para as suas formas. É porque, olha, você tem uma diferença entre perna de apoio e perna de movimento. Nessa perna de movimento, todo o corpo se altera. Tá legal? Todo o movimento se irradia efetivamente para o corpo. Ela também está no Louvre e tal. A princípio, ela foi considerada uma escultura clássica, porque ela tinha um diálogo com aquelas esculturas do século V e tal, por exemplo, com aquela magnífica musculatura do escóbulo e tal. Mas depois percebeu por uma série de detalhes, inclusive pelo penteado do cabelo da Vênus de Milo e também por essa técnica de montagem de peças, 6 pedaços em que você monta como se fosse um quebra-cabeça. Bom, de quando que é Vênus de Milo? Helenística de 100 a.C. e, finalmente, olha essa escultura aqui que é o Laocoonte. O Laocoonte é uma escultura helenística por definição, tá legal? É um conjunto escultórico, é um bloco de mármore, ele foi encontrado no século XV, e o Michelangelo, no século XV, disse que era a escultura mais bonita da história. Por aí vocês veem que até Michelangelo erra. Ele falou, a mais extraordinária escultura da história é o Laocoonte. Laocoonte é o seguinte, é uma lenda que não está na Ilíada, é uma lenda romana, que está na Eneida, do Virgílio. E é a história de um sacerdote troiano que disse para os troianos não aceitarem o presente dos gregos, que é o cavalo de Troia.
Os gregos fizeram cavalo de madeira, né? Deram o cavalo de presente para os troianos, no interior dos cavalos estavam os soldados gregos. Então Laocoonte, o sacerdote troiano, disse para os gregos, para os troianos, não aceitarem os cavalos do presente de grego. Daí surgiu a expressão presente de grego. Bom, aí a deusa Atena, como era aliada dos gregos, a deusa Atena, ela fez com que 2 serpentes monstruosas saíssem do mar, envolvesse o corpo do Laocoonte e dos seus 2 filhos e arrastassem o Laocoonte e seus 2 filhos para o fundo do mar. Mas não está na Ilíada, é uma lenda tardia, é uma lenda mais romana do que grega tal, ela está na Eneida do Virgílio. Bom, então estão aqui as serpentes, estão vendo? Olha aqui, ó. As serpentes envolvendo o Laocoonte e os seus 2 filhos. Essa escultura, esse conjunto escultórico está no Vaticano. Não sei se eu esqueci de dizer, de situar essas, eu acho que eu indiquei todos, eu espero, né? Bom, ela foi considerada no século XVIII pelos neoclássicos, pelos teóricos, artistas neoclássicos, como a obra de arte mais perfeita da história da humanidade. E era um conjunto escultórico digno de ser imitado. Tanto que um autor neoclássico do século XVIII, o Lessing, escreveu um livro que se chama Laocoonte. Sabe a arte neoclássica? A escultura neoclássica, a pintura neoclássica, eles têm como padrão as esculturas gregas tal, e sobretudo o Laocoonte. O Lessing chama a atenção nesse livro dele, o Laocoonte, por um detalhe. Ele acha que no meio dessas formas revoltas e desesperadas, as 2 serpentes puxando o Laocoonte e seus filhos para o fundo do mar, o filho olha para o Laocoonte, ele acha que isso aqui é uma manifestação de uma humanidade em meio à tragédia e ao drama. Está vendo esse filho, um dos filhos do Laocoonte? Ele se volta para o pai. O Winckelmann, que era também um teórico neoclássico do século XVIII, ele escreveu sobre o Laocoonte e ele disse que o que caracteriza o Laocoonte, a arte grega e a escultura grega é a manutenção da alma e de uma estabilidade extraordinária sob a turbulência. E ele usou a seguinte metáfora, a seguinte imagem. Você tem a agitação da superfície do mar, não tem? Mas as profundezas do mar, elas são tranquilas e calmas. E ele dizia que essa é a característica da arte grega, que você tem uma turbulência de superfície e uma estabilidade interna, de profundidade extraordinária. E o Winckelmann, ele procurava exemplificar isso com o rosto do Laocoonte, porque ele diz o seguinte, o Laocoonte do Virgílio, que está no poema, ele impreca e ele grita desesperadamente. Quando se passa para a escultura, ele sussurra. Olha o detalhe do Winckelmann, que é esse autor neoclássico do século XVIII. A maneira como os escultores representaram o Laocoonte é com a boca só um pouquinho aberta, de tal maneira que não cabia o grito lancinante da maneira como ele se apresentou no poema do Virgílio. De tal maneira que é a manifestação de uma contenção da alma. Não sei se vocês concordam com isso, mas é efetivamente a interpretação do Winckelmann. Eu acho que há uma certa ênfase em algumas linhas que ele vai repetindo e torna-se um movimento, em certa medida, expletivo. Em certa medida, evidentemente, não muito. Porque nós podemos traçar aqui uma série de diagonais, olha, uma diagonal que sai do rosto do Laocoonte vai até o rosto do filho, aí do braço de movimento do Laocoonte até o joelho de um dos filhos, está vendo? A gente pode traçar aqui uma série de diagonais, o que dá, efetivamente, a essa representação uma extraordinária instabilidade. É um bloco escultórico imenso, ele tem 2,54 metros, tal, quer dizer, bem efetivamente helenístico, e tem essa representação dramática, extraordinariamente dramática. Se lá no período clássico, quer dizer, os modelos escultóricos eram modelos de comportamento, eram modelos de ética, porque já se referia ao movimento racional, movimento controlado e tal, e aqui nós estamos nos limites, nas lindes do descontrole absoluto, não é isso? O Laocoonte não é senhor dos seus movimentos e nem consegue, ao mesmo tempo, salvar os seus filhos desse destino trágico, já que eles são arrastados para o fundo do mar. Aqui é talvez o modelo, é o ideal tipo da arte helenística, seja esse conjunto escultórico do Laocoonte. Eu esqueci de dizer de quando ele é.
ele é seguramente do século I a.C., no finalzinho ali, quase do início da era cristã. Tá legal? Ele aparece no mundo grego, mas o mundo grego dominado pelos romanos. Tá bom? Então termina, depois da Grécia o que vem é Roma. Mas entre Grécia e Roma há um povo obscuro, extraordinário, ligado à cultura grega e que legou o patrimônio grego aos romanos, que são os etruscos.